A graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindo à nossa breve meditação desta semana, e com ela nós vamos encerrar a nossa série, onde nós temos tratado de como Provérbios fala sobre o tolo ou o insensato, dependendo da sua versão, e como muitas vezes na nossa vida nós temos nos comportado desta maneira, temos nos comportado como um tolo, temos nos comportado como um insensato. E assim, a palavra de Deus hoje vai nos dizer o seguinte, em Provérbios capítulo 23, versículo 9. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. O tema de hoje, para encerrar a nossa série, é por que o tolo é tolo? E a razão é óbvia no texto. Ele despreza a sabedoria. Ele menospreza a sabedoria. A palavra sabedoria que nós poderíamos compreender melhor é a palavra de viver da maneira ou do ponto de vista de Deus. Não é tão difícil assim, né? Como nós podemos viver do ponto de vista de Deus? E aí está o desprezo do tolo. Porque quando nós vivemos do ponto de vista e da opinião de Deus, nós não vivemos na nossa própria. Eu tenho que dizer não para mim e sim para aquilo que o Senhor Deus nos fala. E não há outra maneira de fazer isso a não ser dizendo não para o meu desejo, não para a minha vontade. Por exemplo, na semana passada nós vimos sobre a honra de dar fim a contendas. Ora, se alguém numa discussão, num debate, numa conversa me ofende, a minha tendência natural, o sangue vai para a cabeça e a razão vai embora, é em lugar de encerrar a contenda, é eu devolver na mesma moeda. Qual é a minha ação? Eu estou fazendo aquilo que eu quero, não aquilo que a sabedoria de Deus me ensina, que é abrir mão da minha razão, abrir mão da discussão, talvez dizer, olha, nós dois estamos ficando exaltados, vamos fazer o seguinte, vamos dar um pause aqui, a gente conversa daqui a um tanto. Ou simplesmente dizer, olha, eu não estou tendo condições de tratar isso com você, não estou sabendo lidar direito com isso, não vai acabar bem, então nós vamos deixar isso por aqui e vamos ver numa outra oportunidade e outras sugestões que eu poderia dar. Mas o fato é, nós preferimos pagar para ver. Nós achamos que eu fui vilipendiado, eu fui ofendido, fui humilhado. Muitas vezes é simplesmente um exagero. E a minha carne fala mais alto e eu desprezo a sabedoria, aquilo que a palavra de Deus fala, aquilo que o Senhor fala e sigo aquilo que eu desejo fazer. Quantas vezes, queridos, nós poderíamos viver vidas muito melhores, vidas que não estão se autodestruindo, se nós vivêssemos e aprendendo a sabedoria da palavra de Deus, vivêssemos essa sabedoria na nossa vida. Um outro texto importante para nós lembrarmos desse contexto é Provérbios 28, 26. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. O texto de Provérbios, todo o livro, ele fala sobre o que nós chamamos de truísmos, ou seja, verdades absolutas que funcionam em um mundo ideal. Contudo, é um alvo a ser alcançado, porque, e aí a gente vai emprestar agora o tema de Eclesiastes, o pecado entrou no mundo e o pecado desfez este mundo ideal. Ainda assim, pela graça de Deus, vivendo desta maneira, como os princípios de Provérbios vai nos ensinar, da maneira como nós lidamos com o sexo oposto, na maneira como nós lidamos com a nossa língua, na maneira como nós lidamos com os nossos pais e outras autoridades e tantos outros temas que eu poderia destacar aqui, via de regra, como o texto diz, a sabedoria, seguindo-a, quem vai não corre perigo. Aí eu pergunto, se você avaliasse o último mês da sua vida e as decisões que você tomou, as opções que você tomou, os caminhos que você tomou, você poderia colocá-los na coluna da sensatez, da sabedoria ou da tolice e da insensatez? E se você colocar alguns deles na coluna da insensatez e da tolice, quais foram algumas consequências que você colheu? Enquanto eu estou lhe falando agora mesmo, estou passando na minha mente algumas situações que, se eu tivesse tomado o caminho da sabedoria, com certeza teria sido melhor para mim. Com certeza eu teria colhido frutos melhores se eu tivesse tomado o caminho do autocontrole, o caminho da honra de desfazer contendas, o caminho de usar melhor os meus bens e meu dinheiro, todos temas que nós vimos nos vídeos anteriores. Com certeza eu seria muito mais abençoado, porque a palavra de Deus nunca falha, nunca erra e nunca nos deixa sem um caminho melhor para as nossas vidas. Portanto,
Nós tivemos esses 6 breves vídeos em Provérbios, mas eu aconselho você a ler todo o livro, tem 31 capítulos, um capítulo por dia, e examinar a sua vida debaixo desta lupa, para perceber se você tem seguido o caminho da sensatez e da sabedoria, ou o caminho da tolice e da insensatez. Que Deus nos agracie, que nós possamos ser achados nele sendo sábios. Uma boa semana e a graça e a paz do Senhor Jesus para todos.